foi chamado para quê? Para ficar apagado? Nós somos chamados para estar o quê? Iluminando, né, irmãos? Brilhando, né? Onde já as trevas, que brilha o quê? Que brilha a luz, né? E essa luz é quem? É os servos de Deus. São os cristãos, né? É o homem, é a mulher de Deus que busca o Senhor, que glorifica o Senhor, que exalta o Senhor em espírito e em verdade, né? Porque não vale de nada, né, irmão? Nós saímos das nossas casas muitas vezes e vimos a casa do Senhor. Para quê? Nós temos que vir com propósito, né? Todas as vezes que saímos do nosso lar, nós temos que vir o quê? Com propósito. Quando o homem e quando a mulher tem um propósito na presença de Deus, a coisa é muito diferente, irmã. É muito diferente. Muito diferente. Vê lá, por que nós trabalhamos, irmãos? Nós trabalhamos lá, tem trabalho de segunda a sexta, trabalho até chega até no sábado, tem gente que trabalha até em dias de domingo, finais de semana, que trabalha em comércio, em shoppings, outras coisas mais. Mas qual é a finalidade do trabalhar? É para poder progredir, não é? É para poder ter alguma coisa, é para poder manter o seu sustento, né? Para poder prover o dia de amanhã, o alimento, né? Para o cuidado dos filhos, da família, do lar, né? Nós temos que trabalhar para quê? Para ter a fonte, né? Onde nos sustermos. E a vida espiritual é a mesma coisa, irmão. Nós temos que quê? Batalhar para quê? Para buscar o quê? A fonte. Porque Cristo é o quê? É a fonte de vida. Cristo é a fonte da nossa alegria, irmão. Estamos no mundo. Hoje os dias estão terríveis, meus amados. Os dias estão terríveis, né? Já falei para os meus irmãos, né? Eu fiquei aterrorizado quando eu vi uma senhora dizer, né, na semana, dizer que agora que o mundo está bom para se viver. Quando a gente vê que o mundo está ficando cada dia pior, irmão. Olha onde está a visão do povo, né? Hoje você vê no mundo chegando a igualdades de situações terríveis, calamitosa, é calamidade após calamidade, um mundo degenerado, um mundo caído, um mundo derrotado, um mundo vencido, um mundo onde você corre para onde você quer correr, você não encontra o que? A alegria, você não encontra o que? A paz. E o que o povo precisa hoje, o que o homem e a mulher busca hoje, irmão, é paz, é alegria. Mas só que no mundo nós não vamos nunca encontrar nem paz e nem alegria. O que é que diz a palavra? O que o Senhor Jesus diz? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Pense bem, quantas vezes você não sai pela rua, ou no meio da sua parentela você tem ouvido as pessoas falar assim, olha, eu já estou cansada. Vai para o outro lado, o outro falando, olha, eu já estou cansado. De quê? De lutar, de correr, de buscar, né, uma conquista, alcançar alguma coisa, ou ver a sua família transformada, ou ver a vida de um filho mudar. Quantos filhos hoje envolvidos nas drogas, irmão? Quantas filhas, quantas mulheres na prostituição, né? Hoje a gente vive num mundo muito terrível, né? Cada dia que passa é um mundo pior. Mas só em Jesus Cristo nós encontramos refúgio. Só em Jesus Cristo nós encontramos fortaleza. Quer ser vencedor? Quer ser vencedora? Busque em Cristo, porque Ele nos dá toda vitória. Ele é a fonte de vitória para o irmão. Ele é a fonte de vitória para a irmã. Sem Cristo, o que a gente vai fazer, amado? O Senhor disse, o Senhor Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Mas quando nós temos Cristo, a coisa é diferente. Quando nós temos Cristo, a história é outra, irmã. Hoje nós temos visto muito, nos dias de hoje, muitas vezes, em muitas partes da internet, ou em muitas igrejas, em muitos lugares, quando você passa, e muitas pessoas, que a sua história vai mudar, né? Eles tiram muito ali daquele hino muito tocado, né? Uma nova história, não é verdade? Mas, irmão, uma nova história em Cristo é uma situação totalmente diferente da que nós estamos vendo muitos crentes viverem no dia de hoje. Sabe o que é uma nova história? Uma nova história é você, quando a pessoa chega na igreja,
Daqui a pouco ela começa a se envolver com o Espírito Santo de Deus. E não demora muito, ela busca o batismo e ela recebe o batismo no Espírito Santo. Isso é mudança de vida. Já está começando uma nova história. Não era batizado no Espírito Santo, buscou em Deus. Deus vem e batiza com o Espírito Santo, reveste de fogo, de poder e de unção. Isso é uma nova história. Uma nova história não é teu bolso cheio de dinheiro, não, viu? Uma nova história não é ter todos os amigos do mundo, não. Ter todas as companhias. Uma nova história não é só ter uma boa posição, não, meu amado. Uma nova história é você estar com Cristo e Cristo estar com você. Isso é uma nova história. Aonde você andar, por onde você passar, você ter certeza que você está indo, está caminhando, mas que Cristo está indo diante de você, que Ele está indo na sua vida. Quantas igrejas hoje já não se prega mais o Evangelho verdadeiro? Quantas igrejas nos dias presentes de hoje já não anunciam mais a verdade? Porque se anunciar a verdade, irmão, o povo vai embora. As pessoas nos dias presentes querem ouvir aquilo que agrade o seu bel prazer, que satisfaça o seu ego. Mas só que, irmãos, a palavra de Deus ela vem totalmente contrária à vontade do homem. Porque a vontade do homem é uma, a vontade da carne é uma, a vontade do Espírito Santo de Deus ela é outra. Enquanto o homem está na carne, ele não pode receber nada de Deus. Nós só podemos receber algo de Deus quando nós estamos em espírito e em verdade com o Senhor. Já diz a palavra, porque nós busquemos-lo em espírito e em verdade. Por quê, irmão? Porque ninguém pode servir a dois senhores, meus amados. Ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como. Diz a palavra do Senhor que ninguém pode servir a dois senhores. Mas por quê, irmão? Não tem como. Diz aqui em Mateus, Evangelho segundo São Mateus, diz lá que ninguém pode servir a dois senhores, meus amados. Porque há de amar a um e odiar o outro. Não vai servir da mesma forma ao outro. Né? E nós somos chamados para quê? Para servir ao Senhor. A Bíblia diz assim que nós somos feitos por Ele e para Ele. Ó, por Ele e para Ele. Né? Lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que significa ele, diz assim, que nós somos feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus. Nós não fomos feitos à imagem e semelhança de qualquer coisa, irmão. De coisas, de um animal, de um objeto. Não! A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu vejo sim. Se a gente pegar numa totalidade o seu significado, desde lá do hebraico, a gente vê assim. Isso aí diz respeito também à personalidade de Deus, né? Que a personalidade de Deus é o quê? O caráter de Deus é o quê? Ele é santo. Ele é santo. É santo. Então, para nós adorarmos e servirmos o nosso Deus, nós temos que ser o quê? Santos. Quando o homem se chega a Deus, quando o homem começa a buscar ao Senhor, entregar os seus caminhos, né? Como diz a palavra, entrega os teus caminhos ao Senhor. Aí sim, quando eu crer, quando eu confiar, quando eu entrar na presença dele, a vontade dele vai se fazer na minha vida, aí a coisa é diferente. Mas ó, o caráter de Deus ele é santo. O caráter de Deus não é um caráter pecador, é um caráter santo, é um caráter divino, é um caráter glorioso, irmão, né? É um trabalho, é um caráter assim que, nossa, Deus não pode ver pecado, né? Deus não pode, Deus abomina o quê? O pecado. Quando a gente está na igreja e está no mundo, como muitas, né, igrejas estão hoje, né? Porque eu vejo muitas igrejas nos dias de hoje como fachada. Por quê? Está lá, do lado de fora da porta, está lá, igreja assim, 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 igreja tal, igreja assada. Mas quando você adentra da porta para dentro, você veio lá de fora e você começa a ver que a igreja lá dentro é a mesma coisa do que está lá fora. Por quê? Porque o que está lá fora se apronta a estar dentro daquele lugar. Você vai em muitos lugares,
Lá no mundo, chega no mês de junho, tem festa junina. Você vai em muitas igrejas, chega no mês de junho, está lá. A festa junina é de Deus? Ou é do mundo? É do mundo. Mas você vai em muitas igrejas, está lá o quê? A festa junina. Às vezes muda-se o nome, né? Muda-se o nome, mas você vai lá e está lá. Mesma coisa, irmão. A mesma coisa. Chega lá nos meses, lá mais, voltando-se mais para o começo de ano, tem o que? Tem as festas de carnaval, festa da carne. Na onde? No mundo. Mas aí você pega, você vai e adentra em certas igrejas e está lá o quê? O carnaval evangélico. Deus não se mistura. Deus não se mistura, irmão. O que é do mundo é do mundo, o que é de Deus é de Deus. O que é do Pai é do Pai. A Bíblia diz assim que aquilo que é do Pai é do Filho. Você está entendendo? Aquilo que é do Pai é do Filho. Opa! Você já viu, já notou que o prazer de um filho é estar onde o pai está? Onde os cuidadores, né? Onde aqueles que têm cuidado para com ele estão? O prazer do filho é esse. Né? Então como pode? Deus é o nosso Pai. E nós nos misturarmos com tantas coisas. Né? Quando nós nos voltamos para coisas do mundo, irmão, realmente é como se a gente estivesse traindo o nosso Deus. Para Deus, a pessoa que está no mundo, ele começa a se voltar para Deus quando ele vai para a igreja. Né? Qual é o termo que se usa? Converteu-se. Ele converteu-se. Né? Se você olhar o significado da palavra converter, é como se fosse isso. Está indo para esse sentido aqui, é o volto. Porque quando iniciou, está aqui na presença do Pai. Daqui a pouco, se distanciou. Daqui a pouco fez a volta. Aí foi voltando para os braços do Pai. Ele fez uma conversão, é dar meia volta. Voltar, se converter, se voltar do caminho que estava para o outro caminho. E para os braços do Pai. É só o Pai para nos dar toda a graça. O mundo já não tem mais nada para nos oferecer, irmão. Hoje o Senhor pegou e me levantei, quando faltava 15 para as 8, eu me levantei da oração, mas o Senhor ainda me levou, o Espírito do Senhor ainda me levou em oração, para interceder, para clamar, porque nessa noite Deus está dando livramento aqui dentro, irmão. Deus está nos dando livramento aqui dentro. Quando orava, Deus mostrava laços, pratos que o inimigo está procurando oferecer para minhas irmãs, para meus irmãos, mas rejeite, irmão, em nome do Senhor Jesus, porque isso não provém de Deus. E se oramos é para quê? Para cortar os laços do diabo, é para cortar os laços do inimigo, é para cortar, irmão. Não é à toa que Deus nos leva em oração, nos leva à intercessão, mas é sim por um bom motivo, porque tudo tem uma causa, tudo tem o quê? Tudo tem um princípio, tudo tem um significado. Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6, como dizia, no versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a quem? E a Mamon. Em outras palavras, a gente não pode servir a Deus e ao adversário. Não tem como servir a Deus e ao mundo. Né? Por quê? A um dos dois você vai se dedicar mais. Um você vai amar e o outro você vai acabar por aborrecer. Vai ser assim. Melhor coisa, irmão, é tomar decisão. Não, eu quero servir ao meu Deus. Eu quero servir ao meu Senhor. Que prazer tem a pessoa que está dividida? Né? Que prazer tem a pessoa que está dividida em estar ali tentando se esforçando, estar na presença de Deus, ou vem na igreja, ou pega a sua Bíblia, e aqui na igreja é crente, é certo? Mas saiu daí para fora, já passa a fazer as vontades da carne, as vontades do adversário, as vontades do mundo. Que prazer é esse? Né? E que prazer será que Deus tem numa pessoa como essa, irmão? Mas Deus está falando isso hoje para quê? Para que nós, para nós nos arrependermos, né? E nos voltemos à presença dEle, somente para Ele e para com Ele.
Porque surgem muitas coisas, meus irmãos e minhas amadas, diante do homem, diante da mulher, para nos tirar da presença de Deus. Até aí é uma situação, porque nós estamos no mundo, irmão. Nós estamos no mundo, né? Mas só que tem uma coisa, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Só em Cristo nós somos mais do que vencedores. Como vale a pena adorar a Deus. Como vale a pena se voltar para Deus. Se você tem recebido bênção, se você tem recebido vitória, olha, se você tem recebido consolo da parte do Senhor, prossiga, continue, porque Deus não para de agir e trabalhar pelas nossas causas e pela nossa vida. Ele não para, irmão. Ele não cessa. Ele é um Deus que não cessa, que não para. O prazer dele é abençoar o homem e abençoar. Quem é que pode fazer tantas grandes maravilhas como essa na nossa vida, se não for quem? O Senhor. Não é verdade? É só Ele, irmão. E sem Ele a gente não pode fazer nada. Não pode dar um passo sequer. Hoje vemos tantas pessoas, né? Com aquela soberba, né? Com aquele orgulho. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Agora, não vai de jeito nenhum, porque sem Deus nós não vamos em lugar nenhum. Sem Deus nós não chegamos em lugar nenhum. Mas com Deus nós conquistamos tudo, irmão. A pessoa pode ser a pessoa mais fraquinha, né, aos nossos olhos, mas se ela tem Deus na sua vida, ela é forte, ela é poderosa, ela é rica, ela é farta. Agora aquele que é orgulhoso, aquele que tem em si a questão de ter a força no seu braço, no seu punho, na sua sabedoria, o Senhor disse para ele que ele sempre forte, para o Senhor ele é fraco. Porque o forte, meu amado e minha amada, sem Deus, ele é fraco. Ele é fraco. Ele é fraco. Por isso vale, irmãos, em tantos dias, em tantas noites, em tantos os momentos, todos os momentos da nossa vida, nós temos a oportunidade de estar presente, nós corremos e nos jogarmos na presença de Deus. Porque a presença de Deus ela é tudo para nós. Diga assim, a presença de Deus é tudo para a minha vida. Louvado é o nome do Senhor. Sem essa presença eu não posso fazer nada. Sem essa presença eu já estaria morto. Sem essa presença eu seria um pleno derrotado. Mas com essa presença, irmão, nós estamos de pé por quê? Por causa da presença de Deus, por causa da misericórdia de Deus, por causa da graça e da vitória do Senhor na nossa vida. Aleluia. Né? E as promessas de Deus, elas são vivas e eficazes, irmão. Nunca se esqueça, meu amado e minha amada, que o que consola a nossa vida é a palavra de Deus. No momento difícil, no momento de aperto, no momento do pranto, da solidão, busque refúgio na palavra de Deus, porque o Senhor sempre tem uma palavra de vitória para nos dar, uma palavra de elevo espiritual, uma palavra de fortalecimento, né? Uma palavra da onde a fraqueza nós tiremos a força. Esse Deus é maravilhoso. Essa noite quantas pessoas não poderiam estar participando conosco? Quantas pessoas não poderiam estar aqui se deliciando da palavra, da vontade, do querer de Deus, meus amados? Quantas e quantas pessoas, né? Mas estão preocupados com o quê? Com o mundo lá fora? Com as suas correrias lá fora? Com os seus alcances, com os seus próprios objetivos? Sendo que quando nós passamos a nos preocupar com as coisas de Deus, Deus ele se preocupa com as nossas coisas. É desse jeito que funciona. É desse jeito. Disseram que tem que trabalhar. Mas não. Dia de semana é dia de trabalhar. Horário comercial é horário de trabalhar. Mas chegou a noite, tem oportunidade, busque a Deus. Finais de semana, irmão, como esse, não está trabalhando, vou fazer o quê? Busque a Deus. Se refugie em Deus. Porque nós não podemos vencer as nossas lutas difíceis sozinhos, irmão. Não podemos, elas são difíceis e nós não conseguimos vencer elas sozinhos. Porque na verdade não são simplesmente difíceis, são simplesmente impossíveis para nós vencer.
Por isso tem muitos crentes, até nos dias presentes, que tem uma luta, uma situação. Por quê? Se não tiver aquela luta, ele sai da presença de Deus também, irmão. Ele abandona o Senhor, ele sai da presença do Senhor. Mas nós fomos chamados para adorar e glorificar o nome do nosso Deus, para honrar, para magnificar, para bendizer o nome do Senhor e dizer com voz cheia de alegria, assim como Samuel disse: fala que o teu servo ouve, Senhor. E quando Deus soar a sua voz, que ele falar lá fundo, no fundo do seu coração, da sua alma, você diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, meu Deus. Eis-me aqui, meu Pai, para fazer a tua vontade, para cumprir a sua vontade, para andar na tua presença, Pai, da forma como tu queres. Porque coisa gloriosa é essa?